Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz de Cristo esteja com todos nós. Não, é ele mesmo. Boa noite, Leandro. Alguém poderia sinalizar se o áudio está ok? Boa noite, Dona Dirce. Boa noite. Boa noite, Neide. Juliana. Obrigada, Ok, Juliana. Ok. Boa noite, Fátima, Cristina, Mames. Vamos esperar alguns minutinhos para mais alguns irmãos entrarem. Boa noite, Pati, Patrícia. Boa noite, Cláudia Godinho. Boa noite, Cirlei Souza. Boa noite, Carla. Enquanto as pessoas, nossos irmãos vão entrando na live, eu vou pedir para vocês, se puderem, se possível, quem puder colocar a água, né, perto de vocês, para que ela possa ser fluidificada, assim como nós fazíamos, né, quando estávamos no presencial, na casa da irmã Lúcia, aos sábados e às terças-feiras, levávamos a água para que a espiritualidade fluidificasse. Então, hoje também vamos fazer esse pedido para que vocês colocam próximo de vocês, para que no final possam ser compartilhadas com todos da família, da casa, inclusive os bichinhos também, né, de estimação, que são nossos irmãos menores, para que eles também possam receber dessa água fluidificada também. Então vamos iniciar, estamos com 4 minutos de iniciado o vídeo, então vamos fazer a oração inicial. Amado Mestre Jesus, pedimos a sua bênção para iniciar nosso estudo nesta noite. Rogamos também a espiritualidade de luz da casa da irmã Lúcia, para que possamos ser envolvidos na sua luz de amor, para que todos hoje, nessa noite, recebemos as suas bênçãos. Estaremos em preces para que sejamos unidos em um só coração, que possamos sentir o amor de Jesus por todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos reuniu com o amor de Deus. Que assim seja louvado. Boa noite, Sandra. Bom, hoje o assunto são preces, nós vamos fazer muitas preces. São preces variadas, mas são muitas preces que nós vamos falar hoje. vai sair um pouquinho da rotina habitual das lives, né? Então teremos leituras, tá? Bom, quando nós começamos fazendo o nosso estudo
nós encontramos nas pesquisas um vídeo de estudo do capítulo 28 do Haroldo Dias, né? E nesse vídeo ele abre fazendo uma pergunta: por que uma coletânea de preces para concluir o Evangelho? Bom, aí ele tinha alguns convidados nesse vídeo, vocês podem procurar lá, Haroldo Dutra Dias, capítulo 28, o estudo. É um programa, acho que semanal, se eu não me engano. Está disponível na internet. Ele dá essa resposta depois de alguns comentários e fala a resposta que ele diz que as preces, elas são uma síntese da doutrina espírita, com seus pontos principais, com didática, mas com sensibilidade, com sentimento de quem ora. Como se Kardec dissesse a todos que fossem ler as preces: é preciso colocar o nosso conhecimento do Espírito a serviço da comunhão com Deus. Por isso é necessário o conhecimento antes das preces. Que fica uma pergunta, uma coisa estranha. As preces, no final, tem a necessidade de um conhecimento prévio. Você saber, você ter um entendimento da doutrina para saber fazer oração de acordo com aquilo que você vai passar a ter a nova crença. Então, a sua crença antes, seu conhecimento, para saber fazer a oração. A prece é exercício espiritual, é exercício de caridade para sublimar nossas orações, pois as situações apresentadas no capítulo, cada parte que você vai, diferente de orações, elas abrangem muitas possibilidades, até mesmo contrárias. Preces para aprender a orar pelos inimigos. Prece por um favor que o inimigo consegue. Uma graça alcançada pelo inimigo é aquilo que você precisa aprender. Então, no nosso caso aqui, não serão essas preces que faremos hoje. Também o que chama bastante atenção é que este capítulo ele não é estudado, quase não é estudado, quase não se encontra estudos, né, sobre o último capítulo, que deveria ser mais explorado. O que a gente percebeu é que quando você vai fazer uma pesquisa, uma busca na internet, você encontra estudos do Evangelho do primeiro capítulo ao 27. Com muitas variadas, né? Você tem cada um falando da sua perspectiva daquele assunto. Mas do capítulo 28 não tem. Exatamente. Então, assim, isso eu fiquei até curiosa, né? Então, fez com que eu buscasse mais, assim, nós dois buscassem mais na internet. O que será que não tem as preces, né, espíritas do capítulo 28? E quando a gente conseguiu achar somente esse vídeo. Algumas poucas coisas, alguns estudos pequenos. Mas ele chama a atenção no próprio vídeo sobre esse assunto, né, de que há pouco estudo sobre as preces, que ele mesmo diz, é a síntese, a prece é a síntese da própria doutrina. Então a segunda parte nós iremos trabalhar aqui, ela diz sobre aquele que mesmo que ora, é a parte como a prece para si mesmo, que poderia até ser entendida por nós como egoísta, mas a prece como ferramenta de trabalho para também o próximo. A gente pode orar para as pessoas que estejam doentes, como nós temos até o costume agora, às 18 horas, o corpo mediúnico faz uma corrente de oração, às 18 faz aquela oração para todos que ficaram doentes do Covid. Às 21 horas também tem nos trabalhos, para-se os trabalhos lá e faz oração. Então é um momento diferenciado. Nesse mesmo vídeo o Haroldo diz que oração, para mostrar que ela não é egoísmo, né? A oração ela não é algo que Deus precisa. Ele é onisciente, ele sabe de tudo que nós já necessitamos antes de nós mesmos, mas ela é algo que nós precisamos. É a educação do desejo.
Então, ela é uma educação de si mesmo. Fazendo oração, você mesmo está se educando. Dados assim, Kardec, as orações dadas por Kardec, ela já está nos dando o caminho das pedras. Ela está nos dando o caminho de passar pelas tribulações de forma mais proveitosa nas nossas encarnações. Então, orar por si mesmo é aprender a educar-se, fazendo esta ligação com Deus para estar na presença do Pai enquanto educa-se. Então, vamos iniciar aqui a preces por aquele mesmo que ora, inicialmente aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então, no prefácio, ele já diz: a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar-lhes a intercessão junto a Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Aí eu vou ler a prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas a força de suportá-las sem queixumes, livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e o confessasse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim os interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Aí temos agora para afastar os maus espíritos. Então, a sequência que vem das orações, das preces colocadas por Kardec, tem uma sequência interessante. Primeiro pede a proteção e depois eu já chamei os bons espíritos e agora eu vou pedir para que eles afastem os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos. Servindo-me os bons diante mural contra eles, espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma, e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para a vossa misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus, e as luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência e de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Então, já nas duas peças observadas, e como nós já fizemos o estudo do capítulo todo, percebemos que elas são baseadas em alguma passagem do Evangelho. Sempre tem o prefácio que foi colocado, vai ser cada uma antecedida por um prefácio, e coloca-se ali a passagem de onde ela foi provavelmente baseada. Então, ela está com uma fonte segura para consulta, porque você pode utilizar ela de forma segura. Joana de Ângeles também diz: a prece é o elevar a mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, novas ideias. Sendo assim, a prece é uma forma de você
fazendo essa ligação com Deus, estar melhor um pouco do que estava há alguns segundos. Não precisar de fazer algo extraordinário. Então, por exemplo, a próxima é para pedir a corrigenda de um defeito. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, por relação com todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Isso está no capítulo 15, número 10, e no capítulo 19, número 12. Então, já você encontra a oração abaixo aqui, com esse prefácio sendo colocado como base. E se quiser depois ir lá consultar, aprender mais sobre a doutrina espírita, já está aqui o caminho. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bom do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserve-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso e não resisto a ele. Aqui tem três pontinhos para você colocar qual é a sua dificuldade ali. Então, você é propenso a fazer alguma coisa, ao seu problema, imperfeição, e aí continua a prece. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por feito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que me tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são resto das imperfeições que conservei das minhas procedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos, que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me dá de aproximar. Ó Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajuda-me a aproveitá-la, para que não fique perdida e para que, quando o Senhor aprover me retirar, eu dela saia, que eu saia melhor do que entrei. Então, essa oração bem longa é para que você se resguarde das suas imperfeições. Então, como nós somos imperfeitos a caminho da perfeição, cabe bem uma oração bem longa. E se você estudar a oração, vai ver que tem várias partes da doutrina que estão colocadas nela. Você vai perceber vários pontos. Em cada capítulo, alguma coisa está ali sendo trabalhada. Alguma parte do Evangelho segundo o Espiritismo está representado aqui. E parecido com essa, seria a próxima para pedir forças para resistir a uma tentação. E nós não vamos ler porque nós vamos tentar economizar aqui para poder fazer um pouco de todas aqui. Ficou um pouco longo para não gastar um tempo tão prolongado. Aí a próxima é só um lembrete de Joana de Ângeles. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, seja nas imperfeições, seja nas dificuldades,
está aqui a receita da Joana de Ângeles. Prece para todos os problemas. Então agora vamos à ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Então você pediu ajuda para sair de uma tentação, para conseguir melhorar em relação a essa tentação, e depois você tem que agradecer. Nós temos realmente a agradecer tudo que nos acontece. Então aquele que resistiu à tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me velaste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Então, a próxima é para pedir um conselho. Quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outro? Pode ser proveitoso a alguém? E se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Então, depois de fazer essas perguntas, você ainda vai se manter nessa frequência de dúvida. Se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem e se o resultado era bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou abster-nos. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultar nossas forças de decisão. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência de nossos espíritos protetores. Lembrados dessa sábia advertência, na dúvida, abstente. Está no capítulo 28, número 38. Em caso de ainda estar com dúvidas, após todo este questionamento e toda essa idealização, faça a prece em favor dessa dúvida. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Então, nas aflições da vida, também tem, então, vamos dizendo que vem bastante opções. Se você pegar esse capítulo para ser ajudado, para se ajudar, tem muitas opções. Então, nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele nos pode conceder quando tenha um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e com as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos não é imposta como prova ou como expiação, e que nossa recompensa será proporcional à resignação com que houvermos suportado. Isso está no capítulo 27, número 5 a 7. Então, estudando só essa parte do prefácio, a gente já percebe resignação, a quebra do orgulho, você ficar pedindo coisas que não sejam realmente importantes, podem ser negadas, e você aprender a não levar em consideração isso como uma afronta ou um castigo de Deus. A responsabilização, tem muita coisa nessa simples parágrafo ali.
Deus onipotente, que vê as nossas misérias, dignaste de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoe-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores de tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que estás nos teus desígnios experimentar-me, e eu submeto sem me queixar. Faze com que, por isso, nenhum desame me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E aí, depois de fazer essa prece, você faz o pedido que você está necessitando. Então, tem mostrando ali a resignação a Deus, a aceitação daquilo que Deus manda para nós, aquilo que vem dos seus desígnios, a parte da vontade dele sobre nós. Está tudo aqui implícito, né, na oração, assim, na verdade explícito, para que você aceite aquilo que vem do alto. Então, agora, ação de graças por um favor obtido. Então, você pediu alguma coisa, um favor, e ele, por ser atendido, você agradece também. Então, todas as noites, ao elevarmos a Deus nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Está no capítulo 27, de 7 a 8. Então, como ele diz ali, o simples agradecimento de um breve pensamento, vamos dizer, graças a Deus, ou seja, aquilo que eu recebi foi graças a Deus. Quando você diz graças a Deus, é isso que você está querendo dizer. O que eu estou recebendo não é por minha causa, mas graças a Deus que me deu. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se o atribuísse ao acaso dos acontecimentos, ou ao meu próprio mérito. Bons Espírito, que foste os executores da vontade de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai-me de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. Essa prece ela termina com 3 pontinhos. Nessa hora, você faz o seu agradecimento particular. Por aquilo que você recebeu. Exatamente. Aí nós vemos sempre nas orações uma particularidade importante. É a colocação de Deus acima de tudo ali. Ele sempre, Deus infinitamente bom, colocando a sua submissão a Ele, a sua colocação como um filho que respeita. Sempre está colocado ali nas orações. Ato de submissão e de resignação. Quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Pode ser de outras vidas, até. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é uma prova de uma existência, para a existência atual ou expiação de falta de existência anterior. Caso este último, em que pela natureza da expiação podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo que pecamos. Capítulo 5, número 4, de 6 e os seguintes. Então, ele usa ali o termo, são os punidos pelo aquilo que pecamos, mas na verdade, na doutrina espírita, ele já coloca essas faltas
a punição é de nós mesmos para conosco. É sempre algo que eu já previ na minha encarnação, quando você vai iniciar a sua encarnação. Não tem Deus nos punindo, não existe punição vinda de Deus. E pecado, né, a forma como era dita antes, para entendimento, era essa. Meu Deus é soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me força para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência e que abasta em mim o orgulho e a ambição tola vaidade e o egoísmo, que contribua assim para o meu adiantamento. Então vemos ali, vamos supor que você tenha recebido algum problema, aí você vai fazer esse tipo de oração para que você se submeta. É uma forma de você ter um entendimento ali e falar até para Deus: estou na submissão da sua vontade. Aí temos agora, por um perigo iminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que às mesmas alternativas se encontram sujeitos o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza das consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição por uma falta cometida ou uma falta do cumprimento de um dever. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Então é interessante que é só o caso de decorar. Ela é curtinha, até daria, mas num caso de um perigo extremamente iminente, como uma batida de um carro, você vê, percebe que vai bater, não vai dar tempo de fazer oração. Mas se você colocar simplesmente Deus socorrei-me, já está valendo a sua oração para pedido de ajuda. Então agora, ação de graças por haver escapado a um perigo. Então, se você conseguiu escapar de um perigo, tem a oração para agradecer. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estivesse ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas de que hajam colocadas sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que podes tirar quando te apraze. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me consideres a vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja a meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Então agora temos oração, a hora de dormir. Então antes de dormir, eleve seu pensamento a Deus quando sinta aproximar o sono. E peça aos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham a juntar-se nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos. E ao despertar, sentir-se mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade para continuar o dia ali. Muito comum que na doutrina espírita se faça orações pedindo também que você vá para algum local onde os bons espíritos te acompanhem para trabalhar ou aprender. A oração antes de dormir pode ser feita também nessa intenção, que eu seja levado, acompanhado por bons espíritos que me auxiliem ao trabalho ou ao aprendizado. Quando você retornar, que seja
mais fortalecido para a vida diária. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Vêm os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Agora, uma que é muito controversa. Prevendo próxima à morte. É a última do capítulo. Então vamos perceber que ela tem uma diferença que também é muito grande, mas é muito enriquecedora. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem acelerarem o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que frequentemente a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que se concentra nas coisas materiais, todos os seus cuidados, aqueles laços, são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação e cheia de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Já no prefácio já mostra uma parte daquilo que nós vemos no Evangelho. Aquele que alcançou tesouros no céu vai embora facinho para lá aproveitar deles. E aquele que fez os seus tesouros na terra fica preso aqui ao seu corpo, querendo aproveitar ainda aqueles tesouros que ele sente estar deixando para trás. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer que hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te, e a aspiração pelo futuro para mergulhares no nada. Creio que meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma, e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompam os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem, que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés, dignaste de lançar sobre mim o manto de sua indulgência. Se tu aprover prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Se sou, sem dilação possível, a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me, por meio de novas provas, a fim de merecer um dia de felicidade dos leitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla partilha, tão só, justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança e pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receber, estão os bons espíritos e o meu anjo da guarda, as quais dentro um pouco verei. Com eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra e aqueles que aqui deixam juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre. E quando esse dia não chegar, poderei visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenho a reprochar-me,
o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me abrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal, sem nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que lhes perdoe. Senhor, dai-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, a ti, meu anjo guardião, suplico que me deixes falir neste momento supremo. Fazei-me que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Então, essa oração enorme é como se fosse uma autoextrema unção que nós vemos na religião católica. Você percebe que ela está completa da doutrina espírita, com muitos pontos. Era um resumo. Essa seria a última oração que você vai fazer, então ela foi a maior e mais completa. Vamos então entender que o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. E se você, aos poucos, fazendo tudo isso, orações todos os dias, levando em consideração todos os ensinamentos que nós temos nos livros da doutrina espírita, você vai chegar na hora da morte sem necessidade de fazer uma oração com tanta necessidade. Talvez você precise somente de sair ali e agradecer ao invés de ficar pedindo tantas ajudas. Mas normalmente nós aqui no planeta atualmente vamos precisar provavelmente fazer mais dessas orações enormes mesmo. Esperamos que com a ajuda dessas preces vocês possam se encontrar um momento de reflexão, de fé, esperança e muito ânimo para vencer toda tribulação com a graça de Jesus. Mas também não devemos esquecer que a melhor prece é aquela que parte do fundo do coração. A oração funciona como um centro de força energética, pois eleva a disposição para lutar no nível da dificuldade a ser vencida, por intermédio da fé em Jesus Cristo. A prece funciona como luz, clareando o caminho nosso para que cada um de nós enxergamos o obstáculo, livre-se dele ou então passe por ele como verdadeiro vencedor, sentindo a alegria e a vitória interior. Então, nós chegamos ao final. Vamos aos recadinhos aqui. Vem para nós os recadinhos aqui. O recadinho. O presencial, se você gostou do vídeo, você pode compartilhar com seus amigos. Lembrando que o presencial ainda está fechado, mas toda terça aqui no Facebook, alguém da equipe de comunicação faz o terço. Nas quartas é o dia do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Às quintas-feiras é a leitura da lição do Fonte Viva. E aos sábados, às 15 horas, temas livres, sempre baseados no Evangelho. E amanhã tem o estudo da lição 34 do Fonte Viva, Guardemos o Cuidado, com nosso irmão José Vieira. E no sábado a palestra Presença dos Espíritos em Nossas Vidas, com nosso irmão Renato. Então nós lembrando que a Casa da Irmã Lúcia é uma entidade sem fins lucrativos e precisa sempre de ajuda de todos para continuar suas obras de caridade. Doe e faça parte dessa corrente de amor e caridade aos necessitados. Se souber de alguém que esteja querendo fazer doações, pode encaminhar. Lá na página do Facebook tem todos os dados necessários, no Facebook e no Instagram. Ainda estamos precisando de doações por conta da construção da nova sede e também das doações que são necessárias por conta das ajudas que são feitas ainda. Todas
as pessoas que antes precisavam da ajuda no núcleo continuam sendo assistidas. E até aumentaram, né? Devido à pandemia, mas por né? conta de não poder assistir todos, né, infelizmente não tem doação para todos lá. Oração final. Apesar de termos feito muita prece, nós temos que fazer a nossa oração final. Lembrando que esse estudo dessa coleção de preces continua, tá, meus irmãos? Mais uma oportunidade para frente vai ter a parte 3. Eu acho que sim, mas independente, você pode ir lá e consultar que você gostar. A gente resumiu um pouquinho, algumas coisas foram retiradas, pode ir lá e consultar o capítulo inteiro, vale a pena. E esse é o capítulo da parte 2. Parte 2. Vamos agradecer aos bons espíritos que aqui estiveram conosco, agradecer a nossa irmã Lúcia, que nos proporcionou a oportunidade de trabalho, que todos que aqui estiveram conosco ligados nesse momento de orações, de preces, recebam as bênçãos em seus lares. Cada familiar, cada pessoa que esteja em seu coração também possa ser agraciado com essas boas energias que nos são ofertadas constantemente, mas que nesse momento estejam em maior abundância. Estejamos todos prontos em nossos corações e mentes para uma noite de sono que nos possibilite continuar a nossa caminhada, sempre ao lado de Jesus e Deus para nos auxiliar, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem sempre. Que assim seja. Louvado seja a luz que nos reuniu no amor de Cristo. Para sempre seja louvado. Dá licença, gente. Vamos concluir. Até mais.